Olá, sejam todos e todas muito bem-vindos, muito bem-vindas ao Real Time 1 Entrevista. A nossa entrevistada de hoje teve sua estreia em eleições no ano de 2022, como candidata a vice-governadora na chapa do senador Eduardo Braga. Chegaram ao segundo turno naquela eleição. É secretária nacional de Mulheres do Partido dos Trabalhadores e, por falar no PT, desde muito jovem esteve envolvida com o partido na militância. É um dos nomes mais cotados pela sigla como possível pré-candidata à Prefeitura de Manaus nas eleições deste ano. Há pesquisas, inclusive, que apontam um potencial de voto, uma estimativa de até 25 mil votos, se ela for candidata a prefeita. Mas vale lembrar que o PT, PCdoB, PV formam uma federação e outros nomes também estão sendo cotados. Ela é Anny Moura, muito obrigado mesmo por atender o nosso pedido de entrevista. E eu já lhe pergunto sobre um tema sensível que aconteceu na eleição de 2022, quando a senhora se tornou mãe de Simon. Como ele está? Oi, Gerson, a turma aqui do Real Time. Que bom estar aqui de novo. Eu já vim aqui outras vezes e estava gestante quando eu vim aqui, inclusive. O Simon, parece que é Simon, mas é Simon, em homenagem ao Simão Bolívar, o libertador. E Luiz, em homenagem ao Lula. E o Simão está com 1 ano, já vai para a escolinha. 6 de outubro, né, que ele nasceu. 6 de outubro. Em plena disputa do segundo turno. No meio da disputa do segundo turno, o Simão já vai para a escolinha. Ele está crescendo muito rápido, o tempo passa voando, né? Então ele já está se preparando aí para ir para a escolinha, já está andando, já fala tudo. Então, é o meu parceiro. Ele acompanhou todo o processo eleitoral na minha barriga, graças a Deus. Não teve ouviu muita conversa nenhum. Que a gente não ouviu? Ouviu muita coisa. Sim, ouviu e viveu muitas emoções. Então, ele, graças a Deus, nasceu com muita saúde. Para as mulheres, isso faz parte do cotidiano. Ser mãe, fazer um processo eleitoral gestante, isso faz parte do dia a dia das mulheres. Trabalhar, qualquer mulher trabalha até véspera de parir. Então, estando com saúde, a gente vai para frente. A gente está no meio desse processo de definições, o ano eleitoral começou e todo mundo está se movimentando. Mas, me parece, me corrija se eu estou errado, mas uma velha máxima do PT de ser um partido puro, que não se mistura, parece que hoje o arco de aliança do PT é 360 graus, vai do PL até, só não a extrema-direita, me parece, mas como é que é na sua cabeça, como é que funciona essa política de aliança, a chapa pura, o que é melhor para o PT e para a senhora vendo a situação de Manaus? Gerson, primeiro é importante ressaltar que para a eleição do presidente Lula foi necessário construir uma frente ampla em defesa da democracia. Isso não se iria conseguir a vitória apenas com o presidente Lula e só com o PT. Então, foi necessário formar uma federação, que hoje existe, PCdoB e PV, assim como ter uma aliança e uma conversa exaustiva com vários partidos políticos para que a gente chegasse até a disputa do processo eleitoral. Agora, disputar a eleição é uma coisa, governar é outra. Então, você ganha a eleição e necessariamente você precisa dialogar no Congresso Nacional para poder passar as coisas, para ser aprovados. E o Lula, ele tem uma habilidade que é uma habilidade que eu, que participei da Escola Lula, quero trazer para cá, que é a habilidade do diálogo. Você não governa só com quem está do teu lado na eleição, você governa para todo mundo. Você governa depois para o povo, você não faz distinção em quem votou em você e quem não votou. E da mesma forma no parlamento. Há parlamentares que fazem a oposição, mas que também querem ver o Brasil funcionar. Então, faz parte desse diálogo. Não significa que eles são petistas ou são lulistas, significa que eles querem que o país melhore e, por isso, eles votam junto, ajudam na governabilidade e o Lula tem essa habilidade muito grande. Nesse mesmo jeitinho, eu acho que a gente tem que fazer aqui em Manaus. Nós precisamos de uma frente ampla que diga, uma frente ampla de esquerda e progressista, é importante ressaltar isso, mas quando se está disputando uma eleição, é um campo de ideias, você apresenta suas ideias e você vai para a disputa. Uma vez terminada a eleição, se desce do palanque, você governa com todo mundo, independente de quem te apoiou ou não.
Agora, as pessoas têm uma certa dificuldade de entender esse modus operandi do PT, das suas questões internas. Hoje mesmo, aqui no nosso portal realtime1.com.br, há uma entrevista do presidente do partido no Estado, que é o Sinésio Campos, dizendo que ele considera prematura o surgimento, a colocação do seu nome, do nome do ex-deputado Zé Ricardo, neste momento da conjuntura. A senhora acha que é precipitado mesmo? Olha, eu acho que não é uma decisão dele particular, né? Eu respeito a opinião do presidente, o deputado, respeito do conjunto do partido, mas não é uma opinião dele, é uma opinião do povo. Se o nome está na pesquisa, é porque o povo quer voltar numa alternativa que está aí. Nós não temos tempo para esperar. Isso é brincar com a realidade da vida do povo. Veja bem, é 2024, nós estamos nessa confusão aí. O governador vai ter candidato, o prefeito quer ir para sua reeleição, tem a turma da direita se organizando e nós do PT e a esquerda vai fazer o quê? Nós não vamos ter candidatura? Nós não vamos dizer que o recurso que vem do governo federal está vindo para cá por conta do governo nosso, sendo que o último governo não deu nada para cá para o nosso estado? Será que vai ser preciso a gente ficar calado vendo os outros construindo seu projeto? Eu acho que não. Acho que a gente está atrasado, que nós do PT, da federação, da esquerda, do campo progressista, nós estamos atrasados. Quem elegeu o presidente Lula foi esse campo. Nós temos o direito de defender. Se a senhora me permite, claro, está dividindo a impressão do ex-ministro José Dirceu, que numa entrevista que concedeu recentemente, disse que a direita já está totalmente armada nos estados, aliás, nos grandes municípios, e a esquerda está batendo cabeça ainda dentro do seu próprio campo. Olha, eu não tenho como falar de toda a esquerda, mas vou falar do meu partido, que tem as suas tendências e que é um partido vivo, que vive uma dinâmica diferenciada e, de fato, em alguns lugares acaba se atrasando por não conseguir ter convergência naquilo que a gente quer. Agora, nós no Diretório Nacional tiramos uma resolução que nós demos o prazo até novembro para todo o país, capitais e cidades até 200 mil eleitores, que tomassem a decisão para antecipar a corrida eleitoral de 2024. Nós fizemos uma conferência eleitoral, dia 8 e 9, com a presença do presidente Lula, em que ele disse: está ativado o modo campanha 2024. A presidenta Gleisi comandando esse processo, que coordenou brilhantemente a nossa campanha do presidente Lula. Então, eu acho até que nós estamos atrasados. É verdade que a direita se organiza, eles participaram de um processo eleitoral, é um direito de cada um, mas nós aqui temos que cuidar da nossa parte também. E eles estão levando muito a sério. Entrevistamos aqui o deputado federal, o capitão Alberto Neto. Ele disse que a direita está unida em torno do nome dele e que o Manaus é considerada uma cidade estratégica, uma vez que o ex-presidente Jair Bolsonaro ganhou com larga margem de votos do presidente Lula na eleição na capital. No estado todo, o presidente Lula foi o eleito. Então, diante dessa particularidade de Manaus, ter uma direita organizada já em torno de um nome, ter essa característica do nosso eleitorado ser um eleitorado bolsonarista em sua maioria, como é que a senhora vê as chances de esse diálogo avançar e uma candidatura firme sair desse campo progressista? Eu vejo um campo aberto. Essas pesquisas que dizem que já é bolsonarista, que já está resolvido, ainda não sentiu o impacto das nossas políticas nacionais. É verdade que muita coisa tem sido feita nesse ano de 2023, mas muita coisa não tem sido publicizada. Dito, só tem dinheiro no governo do estado e na prefeitura porque tem parceria com o governo federal. Se não tivesse, o governo e a prefeitura estaria numa situação muito difícil. Todos os programas que estão sendo anunciados para o ano que vem, eles estão sendo anunciados com recursos do governo federal. Peraí, é preciso disputar isso na base. Nós não temos, eu particularmente, eu defendo a tese que a gente não tem que impedir ou deixar de dialogar porque a pessoa é da direita ou bolsonarista. Não é esse o caso. Eu quero dialogar, apresentar nossa proposta. Nós precisamos ter uma unidade para a cidade de Manaus. Não necessariamente a pessoa tem que ser do PT, ou ser lulista, ou ser de esquerda, mas se ela defende e acredita nessas propostas para melhorar a cidade, por que eu não vou dialogar com ela? Eu acho que está na hora da gente superar isso, porque muita gente fica estimulando esse negócio do ódio, da divergência, de você não ter capacidade nem de ouvir as outras pessoas. Não, acho que a gente tem que ouvir, tem que dialogar. Eu estou disposta a isso. Não é porque um dado está sendo colocado e por isso nós não temos que sair para a rua e nem ter candidatura, pelo contrário. Nós temos que sair 3 vezes, 4 vezes, 5 vezes
para colocar aquilo que a gente apresenta de contraposição disso que está aí. Tanto o prefeito quanto o governador apoiaram o último governo. E o que veio para o nosso estado? Eu quero que liste nos dedos quantas coisas. Pelo contrário, o que se tinha aqui era ameaças à Zona Franca de Manaus, era falta de emprego, o Bolsa Família ameaçado. A gente passou pela situação da crise do oxigênio. E agora? 2023, um ano só do governo Lula, apenas um ano, a gente já conseguiu fazer muitos investimentos, destravar uma série de reformas que tinham paradas, de escola, de posto de saúde, nesses municípios afora e aqui na cidade de Manaus. Já está sendo anunciado Minha Casa Minha Vida. Esse dinheiro veio da onde? Do céu? Não veio do céu, meu amigo. Esse dinheiro é parceria do governo federal, é governo Lula. Só que ninguém fala aqui. Por isso que eu vou falar. Em qualquer lugar tu vai, veja. Eu vou encher o saco, eu vou dizer, olha, esse dinheiro é do governo federal. Supostamente uma das melhores qualidades das mulheres é falar, né? Não, e a gente fala e fala com propriedade. Por isso que nós somos a maioria do eleitorado e a maioria da população. Mas, então eu vou secretária, aproveitar e fazer isso. deixa eu colocar aqui uma de advogado do diabo. Essa candidatura é para valer mesmo ou é um balão de ensaio para uma candidatura proporcional? Uma vez que eu participei da reunião da frente que discutiu a unidade em torno de um nome, um dos partidos foi bem claro, o PV, né, que era necessário fazer uma boa bancada na Câmara Municipal de Manaus, por isso ele não lançaria a candidatura. Então, a sua candidatura é para valer ou visa colocar o nome no cenário? Veja bem, Gerson, o nosso partido, ele é um partido de projeto nacional. Nós temos uma dinâmica diferente. Tem uma orientação de que o PT trabalhe em 2024, saia fortalecido. Eu não estou fazendo da minha cabeça. Já de olho em 2026? Claro, o PT, eu fico bagunçando com todo mundo que eu falo. O PT não tem um ano, Jéssica, que a gente não trabalhe com eleição. Não tem partidos aí que só se organizam em ano eleitoral. O PT se organiza todo ano, tem uma disputa nossa para dar uma sacudida. Esquentar o clima. Mas eu acho que assim, não só é para valer, como a gente tem dialogado internamente. Agora, se eu não for o nome desse campo progressista, tiver outro nome, ou dentro do PT, ok. Eu, como uma militante, desde os meus 16 anos, eu vou estar lá nas fileiras de luta, defendendo, porque o projeto aqui é um projeto nacional e a decisão também caberá a nacional com a opinião do presidente Lula. Então, eu acho que assim, eu estou preparada, estou à disposição, quero ir. Tu tá vendo o pique aqui, eu grávida, eu disputei a eleição na cidade de Manaus, andando para tudo quanto é lado. Imagina eu sem estar grávida. Eu sem estar grávida, eu vou fazer um estrago aqui. Não, eu conheço essa Manaus de trás para frente, fiz minha militância, a juventude toda aqui. E tem uma cidade dentro de outra cidade que não é vista. Então, eu estou à disposição. Deixa eu colocar ainda nessa linha alguns números que são importantes para a gente refletir sobre o passado e entender o presente, né? O Partido dos Trabalhadores, no que diz respeito à eleição para prefeituras de Manaus, desde a redemocratização, ele teve candidato em 1985, professor Aloysio Nogueira, 1988, com o advogado José Barroncas, passou 6 eleições sem ter candidato. Em 2016, o candidato foi José Ricardo, que ficou em quarto lugar com 10,9% dos votos. E em 2024, bisou com o Zé Ricardo, que alcançou 14,5% dos votos, ficando em terceiro lugar. É uma marcha que pode crescer ou esse aí é o teto de voto do PT em Manaus? Eu acho que tem chance de crescer sim. E nós temos hoje uma outra perspectiva. Eu quero depois até essa tua cola aí, que é para eu mostrar lá dentro do partido, para dizer, olha gente, nós temos chance de construir. Veja bem, nós governamos com o presidente Lula de 2003, depois a presidenta Dilma, que teve o golpe, enfim, e nós estamos novamente voltando a governar o país. É necessário que a gente construa um projeto também para as grandes cidades. Cidades estratégicas, nós somos uma cidade no meio da Amazônia, que tem muito para ser construída aqui, de ser referência em sustentabilidade, para mostrar uma nova cara, para ter renovação política, por que não? A gente precisa também fazer isso aqui na nossa cidade. Eu sou militante do PT desde os meus 16 anos. E eu acredito muito que a cidade de Manaus possa escrever uma nova história. E eu estou muito à disposição de participar dela. E o PT, ele tem um potencial muito grande. Eu, na direção nacional, já tive a oportunidade de viajar o país mais de 5 vezes, todo o país. Eu vi um pouco do projeto, da execução do PT, governando em outros lugares.
dessa experiência popular, participativa, a forma da gente governar. Estudei muita coisa sobre isso, então eu acho que nós temos chances reais, sim, de ampliar. Acho que a gente precisa mudar um pouco a cara, assim, sabe, de quem representa o nosso estado. A gente nunca teve uma prefeita. Quem sabe não chegou a hora da gente ter uma mulher prefeita de Manaus? Quando a senhora foi candidata a vice-governadora na chapa do senador Eduardo Braga, os temas que passaram pelo seu discurso foi, logicamente, das mulheres, a questão do meio ambiente. E hoje a gente tem uma ministra do meio ambiente, que é uma mulher, que ela é vista em Manaus como uma das nossas grandes adversárias por conta da posição dela, que é a ministra Marina Silva, que é da Rede Sustentabilidade, não é do PT, mas integra a frente que está no poder em Brasília, que ela é vista como uma adversária por conta da posição dela em relação à BR-319. Como é seu relacionamento com a ministra Marina Silva? A senhora leva essa percepção que Manaus tem dela, e qual a sua visão sobre a BR-319? Olha, Gerson, primeiro, a BR-319, ela é necessária e ela é um desejo de muito tempo. Entra governo, sai governo. Tem um grupo de trabalho agora no governo federal, olhando, conversando com todos os órgãos para que isso aconteça, para que dê certo. E é claro que a gente quer a BR-319 com a garantia da sustentabilidade, com o cuidado com os povos originários, as comunidades que estão ali, mas também preservando a nossa, ali principalmente o sul do Amazonas, que tem sofrido muito. E eu acho que a ministra Marina, ela cumpre o trabalho dela, ela tem se equivocado, acho que está corrigindo essa rota, até porque ela é ministra de um governo que tem um presidente, então ela dialoga a opinião dela, mas ela não decide. O que eu não acho correto, e aí deixando isso bem claro, é que a mesma coisa, que a forma que tratam ela, de divergir dela, apontando o dedo na cara, querendo desclassificar ela de alguma forma, porque isso se caracteriza como violência política de gênero. Eu quero o mesmo tratamento para outros ministros também. Eu fico pensando no governo anterior, que estava ameaçando a Zona Franca aqui de Manaus, que Manaus praticamente sobrevive disso, todo o estado. Eu não vi ninguém falar grosso com o presidente, com o ministro que veio aqui, com... Por que será? Que não falaram grosso com ele, estão falando com a ministra Marina. E por que não falam com os outros ministros do Lula do mesmo jeito? Porque tem outros problemas também. Não é só a BR-319. Agora não dá para separar. Com a ministra a gente tem divergência dela, então a gente vai para cima dela. Por quê? Porque ela é mulher? Então, não pode ser. Na sua visão, vamos deixar bem, na sua visão, a ministra Marina Silva é vítima de violência de gênero? Eu acho que ela foi de violência política de gênero, sim, com a forma que foi tratado, porque em comparativo com os outros ministros, não ocorre e o esse último governo nunca aconteceu. Não vi ninguém subir o tom da mesma forma que subiram com ela. Agora, eu tenho divergência com a fala dela em relação à BR-319. A este ponto eu me somo à bancada, a todo mundo que luta para sair desse isolamento que nós estamos aqui. Secretária, a senhora, como bem disse, foi bem destacado na nossa abertura, a senhora está desde os 16 anos no PT, na militância. Eu fiz recentemente uma matéria mostrando que o PT é o partido com, salvo engano, ele é o segundo partido com o maior número de filiados. No entanto, essa grande mobilização não se transforma em vitória política, porque na Assembleia Legislativa nós temos um único deputado, que é o deputado Sinésio, e na Câmara Municipal de Manaus nós temos apenas um vereador, que é o vereador Sassá. Como transformar essa militância, que a senhora bem conhece, em vitória eleitoral? Gerson, o PT, ele é um partido vivo. Eu tenho muito orgulho de ter escolhido esse partido para iniciar a minha caminhada política e nunca mais sair dele. Foi o partido que me deu muitas oportunidades. E, de fato, às vezes, as nossas divergências internas, elas nos neutralizam para conseguir superar alguns muros para dialogar com a sociedade. O PT ele tem um potencial muito grande. Se a gente brigasse menos e construísse mais fora, talvez a gente tivesse uma militância mais forte, mais aguerrida. Mas eu estou à disposição disso. Todo mundo que me pergunta, eu respeito todos os dirigentes que estão no PT. Eu posso divergir deles na ideia, no campo das ideias, mas eu preciso dialogar com eles para qualquer coisa que eu vou ser. Qualquer coisa que eu queira me candidatar, seja interna ou seja fora, eu preciso dialogar com eles. Só que, às vezes, essa falta de
construção coletiva, de maturidade, de convergência nas ideias, de entender que o fato de eu não concordar com você não me torna seu inimigo, que nossos inimigos estão fora do PT, é que de certa forma nos enfraqueceu. E essa não é uma característica aqui do Amazonas. Na Amazônia inteira, a gente está com uma certa dificuldade, porque a gente enfrenta essas divergências internas e a gente enfrenta também disputas externas, que acaba deixando a gente um pouco atordoado. Por isso que eu voltei para o Estado. Eu estava na direção nacional, estou na direção nacional, mas eu fiquei muito tempo fora, muito tempo dedicando no projeto nacional, estava na coordenação do presidente Lula e eu volto para o Estado muito nessa tarefa da renovação política, de ajudar a construir e dar uma sacudida na militância para dizer, olha, nós estamos aqui e precisamos nos organizar. Exemplo disso é a votação que a gente tem nos municípios. A gente tem direção que nem a direção nossa não consegue chegar em todos os municípios, porque é muito distante. Mas a turma que está lá faz campanha, faz militância, a gente precisa fazer a mesma coisa aqui em Manaus, com as condições que a gente tiver, com a forma que a gente tem de se organizar no núcleo, de pensar estratégias, a gente tem um potencial muito grande. O que falta é isso, diminuir as arestas entre nós e construir mais coletivamente para fora. Eu queria lhe propor, então, que a gente voltasse para o chão da fábrica da política, que é aqui, a cidade de Manaus, que a senhora bem conhece e milita no PT dentro dessa cidade, né? Quais os 3 principais problemas que a senhora vê na administração atual no que diz respeito à coletividade? Para mim, o principal é a questão ambiental. Nós estamos vivendo um debate que é da Amazônia no mundo inteiro e a cidade de Manaus poderia ser uma cidade sustentável, uma cidade que representasse essa porta de entrada, inclusive para cuidar das pessoas e cuidar da questão ambiental. O outro ponto, que não menos importante, bom, aí junto com a questão ambiental, a questão da reciclagem, a questão dos resíduos sólidos, um caso que a gente poderia ser exemplo para o mundo, a cidade de Manaus. E os 2 últimos eu não tenho como deixar de falar e eu vou juntar, que é a realidade do não acesso à creche. A gente está com uma cidade que cresceu muito desordenadamente e a gente não tem esse acesso à creche. Tem muitas mães, eu tenho recebido muitas denúncias de mulheres que não conseguem vaga nas suas creches. E como é que elas vão trabalhar? Elas não têm como trabalhar sem ter vaga nas creches, vagas nas UBS. Então, é uma realidade. Eu junto esses 2 nesse ponto 2 e para terminar a questão do transporte coletivo, mobilidade urbana e a imagem da cidade. Nós não temos uma cidade arborizada, pensada, acolhedora, não tem. E a gente precisa trabalhar isso, descentralizar. Hoje, Manaus é pensado muito a partir do centro de Manaus. A gente precisa começar a pensar da periferia de Manaus para o centro de Manaus. Pegando esse particular das creches, porque nós tivemos lá no passado o ex-prefeito de Manaus em campanha, Amazonino Mendes, dizendo que ia construir 1000 creches em Manaus. Aí veio o segundo prefeito, Arthur Neto, disse que ia construir 3.000 creches em Manaus. O atual prefeito disse que no primeiro ano abriria 7.000 vagas de creche. Ele não construiria, mas abriria vagas de creche. Como atacar um problema como esse que afeta diretamente a mulher trabalhadora? Olha, Gerson, na internet está dito assim, que tem mais de 180 creches, mas como não funciona o portal da transparência, você não consegue saber se tem essa quantidade mesmo, tem mais, tem menos. Acho que é uma falha, inclusive, de comunicação dessa atual prefeitura. Você não consegue ter os dados concretos para poder até ver a distribuição dessas creches na cidade. Mas, de forma alguma, eu prometeria algo que não é possível. Eu jamais faria isso. Agora, eu vou atrás dos dados. Nós temos que saber quantas creches tem, como que elas estão divididas na cidade, porque vocês sabem que cresceu muito a cidade. Zona Leste e Zona Norte são os grandes centros hoje populacionais. Né? Explodiu. Então, como é que não tem ali descentralizado creche? É preciso localizar, saber onde estão, e eu vou te dizer mais. Uma vez a gente com uma candidatura aqui, particularmente eu, e com um tema tão importante para mim, porque eu sou mãe e eu sei o que é uma mãe necessitar de uma creche, eu vou atrás do governo federal, onde eu tenho porta de entrada, dialogar com o Ministério da Educação, para estabelecer uma meta aqui. A gente não consegue transformar nada na nossa cidade, inclusive a concepção ambiental, se a gente não trabalhar na educação básica. E se a prefeitura toma conta disso, a gente precisa ampliar isso.
a rede básica. Imagina você, um pai, uma mãe, um trabalhador que não tem como fazer nada, porque não tem onde deixar seu filho. E muitas vezes tem acontecido o quê? Abusos infantis, muita coisa tem acontecido com essas crianças, porque você não tem aonde deixar. Então, eu jamais daria um número sem ter condição efetiva de, primeiro, localizar a quantidade que tem, quanto que custa isso, qual parceria eu consigo trazer do governo federal para ampliar isso. Aí sim, eu estou estudando sobre isso, viu, Gerson? Eu vou apresentar uma quantidade tem condição. Nesse mesmo diapasão, a cidade também é um problema que a senhora aponta, a cidade padece com o sistema de mobilidade urbana. Prefeitos anteriores prometeram monotrilho, prometeram expresso, prometeram BRTs, e nós continuamos com o mesmo sistema de ônibus do tempo em que todos nós éramos meninos e meninas, né? Qual é a sua solução mágica e de onde tirar dinheiro para resolver um problema tão difícil como o do transporte coletivo na nossa cidade? Gerson, essa luta sempre foi minha, transporte público. Eu sou do movimento estudantil, então eu fiz muita manifestação nessa cidade, pela meia passagem, pelo transporte público de qualidade, e eu sou do Coroado. Sabe, do 001, Interbairro, 002, que anda a cidade de Manaus inteira, que tu tem que esperar para poder chegar no teu destino, porque tu não pode perder a passagem de ônibus. Então, eu sou desta realidade. Então, eu acho que assim, são as mesmas empresas, tu tá dizendo aí, sem querer te chamar de velho, então tu já sabe. Se no teu tempo já era esse transporte público... Os cabelos brancos então, denunciam. Daqui a pouco, meu filho Simon vai andar nesses ônibus também. Olha, a gente precisa primeiro fazer uma investigação nessa situação. Por que são as mesmas empresas? Por que não muda? Por que é dessa forma? Por que a gente não tem uma alternativa de transporte? Eu estou um pouco ousada, eu estou estudando sobre isso, mas em alguns governos nossos de prefeituras, a gente tem a criação da empresa pública e que garante, inclusive, a tarifa zero para a população. Sim, governos do PT, como exemplo de Maricá, também aconteceu em São Paulo, também aconteceu em Porto Alegre e outras cidades que foram governadas pelo PT. Eu quero trazer essa turma toda que pensa o modo petista de governar, que é expertise em mobilidade urbana, vem aqui em Manaus, mano, porque a gente precisa pensar numa alternativa, não dá para ficar do jeito que está. Renova a frota e o transporte coletivo continua de péssima qualidade e agora com horário para assalto. Eu tenho amigos e amigas dizendo, eu não posso ir nesse horário porque esse horário tem assalto. Eu não tenho condição de chegar na reunião, eu não tenho condição de ir para aula nesse horário porque vai ter assalto. O pessoal sabe o horário do assalto. Gente, está muito errado isso, não tem condição. Os ladrões estão batendo ponto agora? Hã? Os ladrões estão batendo ponto? Tu já pensou? Pois é, mano. Uma última questão. Todo candidato ao executivo precisa apresentar um plano de governo, né? Esse plano de governo é protocolado no Tribunal Regional Eleitoral e, posteriormente, a regra tem sido que os eleitos vão esquecer esses planos. Eu queria saber o que a senhora acha desse instrumento, como pensa em apresentar um plano execuível que a senhora possa executar numa eventual candidatura e numa eventual vitória nas eleições de outubro. Olha, Gerson, não só compensa como o PT já tem. O PT já disputou campanhas majoritárias, né, com o próprio deputado Zé Ricardo, tanto 2016 como 2020, e eu participei. Eu fui candidata a vereadora em 2016, então eu estava na rua com o Zé Ricardo, e em 2020 ajudei a coordenar a campanha dele. Boa parte disso do programa de governo. Então, a gente tem um modo de petista de fazer o seguinte: a gente reúne as pessoas da área para dialogar e pensar propostas em conjunto. Não sai da cabeça de quem é do PT, de quem está com o nome à disposição, não sai da cabeça do Zé Ricardo uma cabeça, uma ideia, um plano mágico para solucionar. É preciso conversar com os especialistas da cidade de Manaus que falam dia após dia das situações e das soluções da nossa cidade e que, na verdade, não são ouvidos. Então, eu faço questão de ter um plano para Manaus. Eu tenho aqui eu tenho as minhas ideias. Tem as ideias que a gente quer do acúmulo do PT e tem as ideias 2.0 da ANE aqui que eu quero implementar. Porque o PT tem um modo petista de governar. E eu quero trazer para Manaus isso, mas aperfeiçoado, com orçamento participativo, com moeda social, com economia solidária, trazendo a participação da periferia de Manaus como um agente mobilizador e cuidadora da cidade. Por que a gente pensa a cidade de Manaus a partir do centro e não pensa isso a partir das periferias? Olha, tem comunidades inteiras em São Paulo e Rio de Janeiro que fazem um processo de autogestão.
para poder sobreviver, aonde o governo não chega, porque cresceu muito e não tem como fazer gestão de tudo. Eu quero fazer isso em Manaus, o PT tem expertise nisso, eu espero que nós tenhamos uma candidatura nesse campo, e se for eu, vai ser tudo 2.0, com tudo que a gente já acumulou até aqui, e todo mundo que for especialistas em todas as áreas, que quiser colaborar, as nossas academias aqui, não só da Universidade Federal, da Universidade Estadual, muitos professores e professores estão me procurando. Ana, eu tenho uma ideia, eu quero contribuir, então vamos todo mundo contribuir, porque eu acho que é essa soma que faz a mudança e colocar isso à disposição da população. Agora, aquilo que eu não consegui fazer, tem que ter honestidade de chegar para o povo e dizer, gente, isso aqui eu não consegui fazer por isso, mas eu vou fazer isso aqui. O que acontece hoje é o seguinte, é que o povo vota, o cara não executa, o povo esquece e fica por isso mesmo. E ninguém cobra, ninguém diz nada. Então, vamos... Eu tô com mais ideia maluca aí, Jéssica, que tu vai saber. Mas a gente tem sim um plano para Manaus 2.0, do modo petista de governar, mas do modo petista de governar com um campo progressista de esquerda e com a parceria com o presidente Lula. Eu tenho certeza. Se eu chegar lá, presidente, é nós agora lá. Me ajude. Tenho certeza. Secretária Anne Moura, muito obrigado mesmo por ter atendido esse nosso pedido, essa nossa solicitação de entrevista. Leve da família Real Time os nossos melhores votos, um bom trabalho nesse ano, um feliz ano novo. Muito obrigado mesmo. Suas considerações finais. Obrigado, Géssio, obrigada a toda a equipe aqui do Real Time, que sempre me recebe com muito carinho. Eu estou à disposição, quero continuar construindo, quero convidar você que está me acompanhando para seguir as nossas redes sociais, para saber tudo que a gente está trabalhando. E quem quiser colaborar, pensar Manaus, escrever uma nova história para Manaus, vamos construir junto. É isso. Se você gostou dessa entrevista, curta. Se gostou mais ainda, curta, compartilhe, comente, mande aí no grupo de WhatsApp da sua família, dos seus amigos. Considere assinar o nosso canal no YouTube, Real Time 1 Play. Acompanhe o nosso trabalho lá no nosso site, realtime1.com.br, e até uma próxima oportunidade.